Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Deise Barbosa, professora de História, e hoje nós vamos começar mais uma aula para os alunos do 6º ano. O tempo. O tempo. Mas o que é o tempo? Essa imagem tem uma simbologia muito grande. Aqui nós vemos uma das formas, um dos objetos que utilizávamos para medir o tempo. Vemos também a mão de uma criança e a mão de uma pessoa adulta, na qual simboliza a passagem do tempo. Um dia nós somos criança e no outro nós somos adultos. Os seres humanos desenvolveram diversas formas de registrar a passagem do tempo. No início, ao observar a posição do Sol e assim também como a posição da Lua. Desde a antiguidade, o céu vem sendo usado como mapa, calendário e relógio. Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e se devem aos chineses, babilônios, assírios e egípcios. Naquela época, os astros eram estudados com objetivos práticos como medir a passagem do tempo, fazer calendários, para prever a melhor época para o plantio e a colheita, ou com objetivos mais relacionados à astrologia, como fazer previsões do futuro, já que não tendo qualquer conhecimento das leis da natureza, a física, acreditavam que os deuses do céu tinham poder da colheita, da chuva e mesmo da vida. Vamos conhecer alguns dos objetos criados pelo homem que são utilizados na contagem do tempo? Aqui nós temos o relógio solar. Sim, é bem esquisito, porém, naquela época muito utilizado. Os relógios de sol são os mais antigos instrumentos conhecidos para marcar a passagem do tempo ao longo do dia. Ou seja, se você observar como é o relógio de sol, você só pode ver as horas durante o dia. A superfície do relógio de sol tem linhas para indicar cada hora, enquanto a luz solar incidir sobre ele. Conforme o sol se movimenta no céu, um bastão elevado desse relógio faz sombra sobre essas linhas. A posição da sombra é que mostra a hora. Se você observar aí, nós temos alguns algarismos romanos demonstrando essa hora. Nós vemos aí que o pêndulozinho que existe nesse relógio solar está com a sombra do Sol sobre o número 10. Isso significa dizer que são 10 horas. Aqui nós temos a ampulheta, também conhecida como relógio de areia. Acredita-se que a primeira vez que a ideia de ampulheta surgiu foi no século VIII. Um monge chamado Liutprand apresentou um modelo para que a Catedral de Chartres, na França, pudesse ser utilizada pela primeira vez. As ampulhetas são consideradas uma das primeiras formas de medir o tempo. Elas foram criadas para este propósito, já que na época não existiam relógios menores que pudessem ser facilmente transportados. Por ter sempre a mesma quantidade de areia, a ampulheta sempre mede um período fixo de tempo. Ele pode ser de 1 minuto, 1 hora ou até mesmo um dia. Portanto, se a sua intenção for marcar o tempo entre um período e outro, o relógio de areia não é indicado para isso. Porque da maneira que está aí, sempre que a areiazinha que contém do vidro cai, ela é virada de ponta cabeça para medir novamente aquele período de tempo. Aqui nós temos a clepsidra ou relógio de água. Nós vemos duas imagens. Uma é uma clepsidra mais moderna e a outra é uma clepsidra da antiguidade. A clepsidra trata-se de um dispositivo movido a água que funciona por gravidade. No mesmo princípio da ampulheta de areia. Porém, dentro da clepsidra, como falado, tem água e na ampulheta, areia, ambas utilizadas para medir um determinado espaço de tempo. A mais antiga clepsidra conhecida foi descoberta em Karnak, em 1904. O medidor de tempo é da era dos Amenófis III, aproximadamente de 1400 a.C., e está exposta no Museu Egípcio do Cairo. Trata-se de um único recipiente com um orifício na base, pelo qual saía a água. A medição dos intervalos de tempo era feita por uma graduação nas paredes do recipiente. As primeiras clepsidras do Egito Antigo datam da época de 1600 a.C. Formada por 2 vasos comunicantes e com marcações, era usada pelos antigos romanos e gregos para marcar a passagem do tempo. Ao longo da história surgiram
Na imagem nós vemos diversos modelos de relógios, estes por sua vez construídos em épocas distintas. Na primeira imagem nós podemos observar um relógio de bolso, na segunda um relógio de pêndulo, na terceira um relógio de pulso e na quarta um relógio também de pulso, porém digital. O relógio. Nele nós podemos registrar as horas, minutos e segundos. Os relógios são utilizados desde a antiguidade, em vários formatos. A história conta que os primeiros surgiram na Judéia em torno do ano 600 a.C. Séculos depois, por volta de 1500, Peter Hellen, em Nuremberg, uma cidade ao norte da Bavária, na Alemanha, fabricou o primeiro relógio de pulso. 95 anos depois, Galileu Galilei descobre o isocronismo. Os relógios mecânicos surgem e juntam uma variedade de técnicas de registro da passagem do tempo. Os primeiros relógios utilizados foram os de bolso. Estes, por sua vez, eram considerados de grande valor. Verdadeiras joias, apenas a aristocracia possuía, devido ao seu alto valor. O calendário. Com ele nós podemos entender o que é dia, mês e ano. Nós vemos aqui a imagem de dois calendários da antiguidade e um calendário atual. No primeiro calendário nós vemos o calendário judeu e ao lado dele o calendário egípcio. E na próxima imagem nós vemos também o calendário da nossa época atual, a qual nós podemos principalmente identificar a data, ao dia que nós estamos, o mês e o ano. Outra coisa também que é importante notar é que nos calendários de hoje nós encontramos datas comemorativas, feriados nacionais e internacionais. Existem diversos calendários, vamos conhecer? Nós temos aqui o calendário solar. A história e a origem do calendário tem início com a necessidade de organizar o tempo, de registrar a evolução, bem como de comemorar em datas fixas. Os especialistas acreditam que ele teve origem com os sumérios, povo da Mesopotâmia, em 2700 a.C. Era composto por 12 meses lunares, com 29 ou 30 dias, no total de 354 no ano. O ciclo solar trazia mais dificuldades de observação, visto que as lunações são mais curtas. Por isso, o calendário com base solar foi mais difícil de ser estudado. Ele foi criado pelos egípcios e tinha 365 dias, dividido em 12 meses, com 30 dias e mais 5 dias acrescidos no final do ano. Não havia ano bissexto e os meses eram divididos em 3 estações: inundação, inverno e verão. O calendário chinês. O calendário chinês é lunisolar, isso mesmo, a junção do Sol e da Lua. Ou seja, ele é considerado tanto no ciclo solar como no ciclo lunar. É formado por ciclos de 12 anos, que tem início no mês de fevereiro, portanto, marca a entrada do novo ano chinês. Ao contrário do calendário ocidental, que atribui um signo a cada mês, os animais do horóscopo chinês não estão relacionados aos meses do ano, mas sim aos anos. Ou seja, todo ano tem um símbolo diferente do horóscopo, ou seja, a cada ano um animal é representado. Os animais são respectivamente os seguintes e se repetem a cada 5 anos. Ou seja, nós temos o ano do rato, do boi, do tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo e assim por diante. Calendário Maia, remota a 550 anos antes de Cristo, e é composto por 2 calendários, o Raabe, que é o calendário civil, e o Tzolk'in, que é o calendário sagrado. Enquanto o Raabe conta 365 dias, dividido entre 12 meses com 20 dias cada um, no total de 360, porém 5 dias não pertencem a mês algum. O Tzolk'in conta com 260 dias, dividido em 3 grupos de meses com 20 dias. Em cada dia é contado de 1 a 13. Nós temos também o calendário cristão ou gregoriano, que é o calendário ao qual nós utilizamos atualmente. Esse é o calendário usado atualmente no Brasil e em grande parte do mundo. Foi criado em Roma no século VI por um monge chamado Dionísio.
A contagem dos anos deveriam ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como cristão, Dionísio considerou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de Cristo. A partir daí, a história passa a ser contada de uma outra forma, ou seja, o tempo passa a ser contado de uma outra forma. Esse calendário se tornou oficial no ano de 1582, pelo Papa Gregório XIII. Por esse motivo, também é conhecido como calendário gregoriano. Bom, gente, nós ficamos por aqui. Até a próxima!